Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Acidente entre um ônibus e um caminhão mata 25 pessoas e deixa 7 feridos na Bahia. 5 pessoas que trabalhavam numa clínica de estética sem autorização para funcionar são presas na Baixada Fluminense. Entre eles, um eletricista que, segundo as investigações, fazia cirurgias. A Polícia Federal cumpre mais uma fase da Operação Lesa Pátria contra financiadores dos atos golpistas. E ainda hoje é Dia Nacional do Fotógrafo e a gente preparou uma reportagem com dicas para conseguir o clique perfeito. Segunda-feira, dia 8 de janeiro, agora no Brasil TV. Um grave acidente entre um ônibus e um caminhão, um ônibus de turismo e um caminhão no interior da Bahia, matou 25 pessoas. Os corpos de 11 vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal de Jacobina e terão um velório coletivo na cidade. Outros 12 foram encaminhados para as cidades de Juazeiro e Euclides da Cunha, também no norte do estado, além de uma vítima que morreu num hospital de Nova Fátima. O acidente foi no fim da noite de ontem. Olá, a Prefeitura de Jacobina, no norte baiano, se mobiliza para organizar o velório coletivo dos moradores mortos em um acidente na noite de domingo na BR-324, à altura da cidade de Gavião, a cerca de 250 quilômetros de Salvador. Passava das 10h30 da noite quando um ônibus e um caminhão bateram. Os veículos ficaram destruídos. Mais de 20 pessoas morreram e 7 ficaram feridas. A pista ficou interditada por quase 10 horas para o trabalho da perícia e de limpeza, já que a carga do caminhão, que levava manga, ficou espalhada pela rodovia. O ônibus é de uma empresa de turismo que tinha saído de Guarajuba, praia turística no litoral norte baiano, e seguia de volta para a cidade de Jacobina, no norte do estado. A Prefeitura de Jacobina decretou luto oficial de 3 dias no município e está nos preparativos, conforme eu disse, para o velório coletivo que deve acontecer no ginásio de esportes da cidade. Camila Marinho de Salvador, para o Brasil TV. Que tristeza, né? Sobre os feridos, 2 já receberam alta e outros 5 seguem internados. Em nota, a empresa Naldo Transportes, dona do ônibus, lamentou o acidente e disse que está trabalhando de forma conjunta com as forças de segurança pública e a Prefeitura de Jacobina para agilizar a liberação e transferência dos corpos. No Rio de Janeiro, 5 pessoas que trabalhavam numa clínica de estética irregular em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foram presas. Segundo a Polícia Civil, o dono do espaço é um eletricista e, olha só que absurdo, fazia procedimentos cirúrgicos nas pacientes, como se fosse um médico. Almir Paixão da Silveira Júnior e a mulher dele, Rafaela Ferreira Trovão da Silveira, foram presos em casa, em Parque Anchieta, na zona norte do Rio. Segundo a polícia, Almir é dono de uma clínica de procedimentos estéticos em Nova Iguaçu, a Iguaçu Plástica Day. Ele também fazia cirurgias, como lipoaspiração, por exemplo. Mas os investigadores descobriram que Almir não tem nenhuma formação na área de medicina e que, na verdade, ele é eletricista. O falso médico ainda é investigado pela morte de Fernanda Rodrigues, de 43 anos, conhecida como MC Atrevida. Ela faleceu em julho do ano passado, depois de uma hidrolipo. O procedimento foi feito na Clínica Rainha das Plásticas, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, onde Almir também trabalhava. De acordo com a Polícia Civil, a mulher dele contratava médicos que não são cirurgiões plásticos, profissionais com situação irregular e até mesmo falsos médicos para fazer os atendimentos em Nova Iguaçu. Antônia Gerda Araújo Pinto é apontada como captadora de pacientes. Ela foi presa hoje de manhã numa outra clínica de estética onde trabalha em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Em Realengo, a polícia também prendeu o colombiano Jean Paul Teles Barraza. Segundo a investigação, ele não tem especialização de anestesista e está em situação profissional irregular no Brasil. E em Rio das Ostras foi preso o médico peruano Jaime Javier Garcia Caro. A Polícia Civil informou que Jaime está em situação regular para o exercício da profissão, mas foi detido por saber das irregularidades da clínica. Em novembro do ano passado, uma paciente do Jaime contou à polícia que começou a ter uma grande hemorragia quando chegou em casa depois de uma cirurgia.
Ela disse que fez contato imediatamente com a Antônia e foi informada que o sangramento era normal para pessoas que passaram pelo mesmo tipo de procedimento. Passados 19 dias, a paciente procurou atendimento médico no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes e foi imediatamente internada. O médico peruano e o falso anestesista já tinham sido detidos em outra operação, em novembro do ano passado, mas foram soltos. Na época, agentes da Delegacia do Consumidor interditaram a clínica Iguaçu Plástica Day. Flagraram 2 pacientes submetidas a procedimentos de alta complexidade e encontraram medicamentos em geladeiras com alimentos e bebidas dos funcionários. As vítimas procuraram a delegacia para denunciar problemas depois das cirurgias. A investigação revelou que a quadrilha oferecia serviços com preços mais baixos que o de mercado, sem estrutura adequada. A atividade deles ocasionou sérias lesões corporais em pelo menos uma vítima, o que resultou aí no indiciamento deles pelo crime de lesão corporal gravíssima. Nós não conseguimos contato com a defesa dos presos. A clínica Rainha das Plásticas disse que não tem nenhuma relação com a clínica de Nova Iguaçu e que Almir Paixão da Silveira Júnior não fazia cirurgias no local. Uma criança morreu no fim de semana em Conceição do Lago Açu, no interior do Maranhão. Um menino de 11 anos foi atingido por um tiro disparado por um homem que passava pela rua. A vítima é um menino de 11 anos que a polícia identificou apenas como Gustavo. Segundo a PM, ele é morador da cidade de Viana e estava passando férias na casa de um tio em Conceição do Lago Açu. Ele estava deitado em uma rede quando o homem passou a pé pela rua e disparou um tiro para dentro da casa. O menino foi atingido e morreu minutos depois. A polícia acredita que o alvo do tiro fosse o tio do menino, que é suspeito de tráfico de drogas. A polícia fez rondas pelas proximidades do local do crime, mas não encontrou o suspeito, que, segundo informações de vizinhos, fugiu correndo, pulou uma cerca e entrou no mato. De Santa Inês, Erisvaldo Santos para o Brasil TV. Um ano depois dos atos golpistas de 8 de janeiro, a Polícia Federal fez a 23ª fase da Operação Lesa Pátria contra suspeitos de financiar e fomentar a depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília. A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que determinou ainda o bloqueio de bens e valores dos investigados. Foram 46 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em 11 estados e no Distrito Federal. Na Bahia, foi preso no início da manhã Wagner Ferreira Filho. Ele é investigado porque contratou um ônibus por R$24 mil para levar pessoas de Salvador até Brasília que participaram dos ataques aos prédios públicos do Supremo Tribunal Federal, Congresso e Palácio do Planalto. Os investigadores também encontraram impressões digitais de Wagner em um dos vidros quebrados do Salão Negro do Congresso Nacional. Agora, a PF quer esclarecer como Wagner pagou pelo ônibus, já que, segundo as investigações, ele não teria condições financeiras para isso. A suspeita é que ele tenha recolhido doações numa vaquinha ou que uma outra pessoa tenha bancado o aluguel do ônibus. Wagner Ferreira Filho foi um dos indiciados pela CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal por participação nos atos antidemocráticos. Wagner prestou depoimento no fim da manhã. Durante as buscas, 2 pessoas foram presas em flagrante no Rio Grande do Sul por porte ilegal de arma. A primeira fase da Operação Lesa Pátria foi no dia 20 de janeiro do ano passado, 12 dias depois dos atos golpistas. Os crimes investigados são crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime e destruição ou inutilização de bem especialmente protegido. Os danos causados ao patrimônio público podem chegar a R$40 milhões. Não conseguimos contato com a defesa de Wagner Ferreira Filho. O governo do Acre decretou situação de emergência por 90 dias por causa do aumento de mais de 100% nos casos de dengue. O Júnior Andrade tem as informações. Isso mesmo, somente a capital Rio Branco confirmou 779 casos da doença em 2023. Nenhum óbito causado por dengue foi registrado. Na primeira semana de 2024, foram atendidos em média 400 casos por dia de suspeita de dengue nas unidades de referência.
Por conta desse aumento dos casos de dengue, o governo decretou situação de emergência no Acre. O decreto é válido por 90 dias. Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde, entre janeiro e início de dezembro de 2023, foram notificados 5.445 casos de dengue no Acre. Destes, 3.755 deram positivos. No mesmo período de 2022, as notificações de casos prováveis da doença totalizavam 2.635, uma variação de 106,6% entre os períodos avaliados. O decreto governamental destaca também um aumento nas síndromes febris ocasionadas pelas arboviroses urbanas. Júnior Andrade, para o Brasil TV. Um temporal atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte ontem à tarde. Betim foi a cidade mais prejudicada. A chuva forte e a ventania derrubaram postes e provocaram alagamentos em vários bairros do município. A rua Padre Osório, no bairro Betim Industrial, ficou completamente alagada. Este carro, que estava estacionado, saiu boiando. A enchente invadiu as casas. Maikson mal acreditou no que viu. Ó, aí você vê como é que o quintal tá. O que minha casa virou aí, ó. Virou água e depois lama. A família passou a noite limpando a sujeira. Moiou geladeira, moiou rack, moiou sofá, moiou guarda-roupa, esse trem moiou tudo. A parte de baixo tá tudo molhado. A chuva começou por volta das 5 da tarde de domingo. Segundo os moradores, foi uma questão de 30 minutos até a água subir, mais ou menos até essa altura. A gente consegue ver essa lixeira aqui cheia de mato, ela ficou completamente submersa. E agora, acabou de chegar por aqui na rua Padre Osório um caminhão-pipa que está fazendo a limpeza da rua e também da garagem das casas dos moradores. Funcionários da prefeitura usaram pás para tirar o barro. As bocas de lobo foram limpas. O que a senhora perdeu, dona Ana? Perdemos aqueles trem que estão ali, tudo, cadeira, cobertor, roupa que estão ali, ó, aquele ali tudo é molhado da chuva, tudo quebrado, tudo destruído. Tem ideia do prejuízo? Ah, não tenho nem ideia do quanto foi, não. Porque a geladeira caiu também na água, virou, a gente não sabe se já vai funcionar. As camas da menina perdeu tudo, dela, das filhas dela. Vizinhos precisaram emprestar colchões para as crianças dormirem. E o prejuízo foi triplo para a família. Na casa também funcionava o salão da Rosilane e o ateliê de costura da dona Ana. Dessa vez foi tão alto que jogou os trem tudo pro chão. Ali saiu levando meus esmalte, material de trabalho, foi tudo embora. Tem que começar tudo de novo. Os moradores contam que foi o segundo alagamento em um mês. Eles dizem que o problema começou por causa de um loteamento construído na área onde havia um campo de futebol. E responsabilizar quem? Porque joga a prefeitura, joga para o poder agora o Ministério Público por causa desse loteamento e ninguém está entendendo o que está acontecendo de verdade aí. Na Alameda das Acácias, no bairro Bandeirinhas, parte da rua já havia cedido, mas com a chuva de ontem a situação se agravou. O nível dos córregos que cortam a região subiu e muitas casas ficaram alagadas. Hoje de manhã ainda havia muita lama no local. Na rodovia Fernão Dias, sentido Belo Horizonte, 6 postes caíram entre os quilômetros 493 e 492. Bastou meia hora de chuva para Betim ficar debaixo d'água. A ventania derrubou árvores e o saguão da rodoviária foi alagado. Moradores fizeram imagens lamentando por mais um período chuvoso marcado por muitos prejuízos. Mais uma vez deu ruim. Tanto trabalho aí, né? Conseguir as coisas, olha aí. E agora, novamente, né? O pessoal perdeu tudo. Em Esmeraldas, moradores também enfrentaram chuva e ventos fortes. Uma árvore caiu sobre um depósito de material de construção e parte da MG 432 ficou alagada. A Prefeitura de Betim informou que, apesar do temporal, não houve registros de pessoas desalojadas ou desabrigadas, mas ela não respondeu sobre a situação do loteamento. Os investigadores da Polícia Civil retornaram para Paraibuna, no interior de São Paulo, em busca do helicóptero desaparecido no último dia de dezembro. O trabalho da investigação agora é por terra. No fim de semana, as equipes encontraram o local exato onde o piloto fez um pouso antes de desaparecer. Nesta segunda-feira, já são 8 dias reunindo indícios que vão explicar o que aconteceu com o helicóptero Robson 44. Até agora, o que se sabe é que o helicóptero partiu do aeroporto Campo de Marte,
no dia 31 de dezembro, à 1h15 da tarde. 1h30 depois, Letícia Rodzevics, de 20 anos, enviou mensagens para o namorado. Letícia escreveu: tempo ruim, não dá para passar. Medo. Em seguida disse: pousamos, no meio do mato. O namorado pergunta: isso é onde? E ela responde: sei lá, amor, tô parada no meio do mato. Estamos voltando. E continua: eles estão tentando entrar em Ilhabela ainda. Letícia ainda enviou 2 fotos para o namorado. Em uma delas, é possível ver do alto o tempo fechado. Na outra, o helicóptero está pousado em uma área de pasto. No sábado, a polícia encontrou o local do pouso, um terreno particular que fica em uma área de difícil acesso, perto da represa de Paraibuna. Não necessariamente, nesse momento, a gente pode afirmar que foi um pouso de emergência. Na verdade, foi um pouso. O piloto pode ter pousado ali para esperar uma condição climática mais favorável, mas a gente sabe que houve o pouso, a gente identificou o local. Com diversos subsídios, existem equipes em solo conversando com sitiantes, chacareiros, caseiros de propriedades, pessoal de pesqueiros na região, e esse local nos auxilia aí como um marco para uma nova fase. Ali perto, uma antena de telefonia celular. Segundo a polícia, essa antena foi a última que captou o sinal do celular de alguns dos desaparecidos. Foi o telefone celular de Luciana. A antena fica aqui, no quilômetro 54, em um ponto alto, uma área de mata, às margens da rodovia dos Tamoios, na cidade de Paraibuna. E um ponto intriga os investigadores da polícia. O telefone celular de Luciana continuou emitindo sinal até o dia 1º e foi detectado por estas antenas, 33 horas depois da decolagem. Por isso, as buscas se concentram no raio de 10 quilômetros em torno dessa antena. 6 aeronaves fazem as buscas, 2 da Força Aérea Brasileira, 2 da PM e 2 da Polícia Civil. Efetuando nossos voos, quando a gente depara com algum buraco na vegetação, a gente paira o drone, dá um zoom e troca a paleta de infravermelho, câmera térmica, e a gente vai trabalhando as paletas para detectar a diferença de temperatura, cor, metal, vegetação. Então tem alguns recursos, essas câmeras, que a gente consegue diferenciar o que está no meio da mata. No sábado, as equipes encontraram um objeto que parecia uma peça de helicóptero. Ele estava em uma área de mata, dentro do raio de buscas, em torno da antena de telefonia. Mas depois de chegar ao local, descobriram que era um tronco de árvore. Nós temos copa de árvores aí com 40 metros, né? E a cor do helicóptero também é um grafite escuro. Isso aí no verde oliva, no momento que nesse aqui, ó, é só você observar as sombras debaixo das árvores, você não enxerga nada, é tudo preto. Então isso dificulta muito o trabalho. A seguir, a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal inauguram exposições sobre o que aconteceu em Brasília há um ano. Não saia daí. Brasil TV de volta falando das exposições inauguradas hoje na Câmara dos Deputados e no Supremo Tribunal Federal para lembrar a destruição causada pelos atos golpistas no ano passado. Cada detalhe exposto serve como prova da resiliência do país diante de atos criminosos. A história da destruição na Câmara dos Deputados foi recontada com os objetos danificados e as fotografias tiradas após os ataques. No dia 8 de janeiro de 2023, 46 presentes de outros países estavam em exibição no Congresso. 2 deles desapareceram e 14 sofreram danos. Entre eles, este ovo de avestruz esculpido, que foi um presente do Sudão. Os restauradores contaram que esse foi o objeto mais complexo de recuperar, porque ficou completamente desfigurado. Ele agora fica exposto sobre um suporte oval com várias partes faltando. Outros presentes que não puderam ser restaurados também estão expostos, como 3 vasos presentes da China e da Hungria e o painel Ventania de Atos Bulcão. A exposição estará aberta ao público a partir de quarta-feira. Ao todo, o prejuízo na Câmara com reparo, reposições e indenizações foi de quase 3 milhões de reais. No Supremo Tribunal Federal, o prejuízo foi ainda maior, 12 milhões de reais. E no STF, o trabalho de recuperação foi dividido em 3 fases. Primeiro, o plenário foi restaurado, depois os gabinetes dos ministros e da presidência e, na última etapa, os móveis do Salão Nobre e os objetos em geral.
Por decisão da corte, aqui no hall dos bustos, onde está a parte da exposição Reconstrução, Memória e Democracia, o busto de Rui Barbosa, que foi um dos autores da primeira Constituição, vai permanecer com esse afundamento na cabeça, dano causado no ataque de 8 de janeiro. A ideia é que a cicatriz também ajude a contar a história. Em outras peças, como nessa mesa histórica do Salão Nobre do Supremo, a própria equipe de restauração não apagou totalmente as marcas. É a opção da restauração. A gente tem que deixar a marca do que foi danificado e do que foi refeito. Como essa pera, essa cadeira, ela foi destruída e essa peça foi subtraída. Então a gente teve que fazer uma próxima. Você vê que olhando de perto, você consegue perceber que ela foi reconstruída. A Laís é uma das 6 pessoas que trabalharam no processo de recuperação do patrimônio do STF. A gente está aqui para preservar o patrimônio. De repente você se depara com ele destruído, dói, é uma coisa muito triste. Né? É o patrimônio público, não é meu, não é seu, não é do STF, é da humanidade e precisa ser preservado. A exposição no Supremo ainda traz os objetos usados para vandalizar o prédio, como pedras e bolinhas de gude, as cadeiras destruídas e, no Salão Branco, as fotografias do antes e depois dos atos golpistas. A exposição no STF estará aberta ao público amanhã, de 13h às 5h e depois a partir do mês que vem. Uma homenagem à memória coletiva e à força da democracia. Hoje é o Dia Nacional do Fotógrafo e o Guilherme Peixoto foi atrás de dicas com profissionais da área sobre como conseguir o clique perfeito. Sabe aquela foto que você fica horas tentando fazer na praia, nas festas com os amigos? Tenho certeza que agora o seu olhar vai mudar. Talento de transformar um clique em história. Agilidade para registrar os desafios da cidade. Sensibilidade de traduzir sentimento em imagem. Eu costumo falar que a minha câmera é a arma que eu tenho para mudar o mundo, né? Como a gente conhece, ouve falar que a favela é só violência e tal, então eu uso a ferramenta da fotografia para mostrar às pessoas que aqui dentro há uma população guerreira, uma população trabalhadora, lugares incríveis e bonitos. Bruno Itan é cria do Complexo do Alemão e há 10 anos começou a registrar o cotidiano da favela. Operações policiais, ações sociais, pontos turísticos da comunidade, o dia a dia dos moradores. De foto em foto, revela a própria história. É um pouco meu sentimento, né? Já é 15 anos de fotografando as comunidades, o cotidiano. E aí, quando a gente fotografa, a gente só não fotografa a pessoa, a gente conta um pouco também da nossa história, né? Então, eu crio um pouco de momentos da minha vida. Hoje, 8 de janeiro, é comemorado o Dia do Fotógrafo. Num rio de tantos cartões postais famosos no Brasil e no mundo, há quem diga que é mais fácil encontrar o cenário para a foto perfeita. E quase todo mundo tem no bolso uma câmera pronta para o clique. Mas a tecnologia nunca substitui o talento. O PJ começou a carreira justamente como guia de turismo e logo percebeu a dificuldade das pessoas para escolher o melhor ângulo. Uniu as duas profissões. A questão de achar o ângulo é muito difícil nos pontos turísticos, porque eles sempre estão cheios. Né? Então, às vezes, você quer fazer até uma foto na praia bem legal, sem aquele monte de gente no fundo. Você tem que pensar um pouquinho, às vezes ter aquele time, esperar um pouquinho para que essa foto saia legal. Sem essa técnica, haja memória no celular. Não é fácil, 300 fotos para escolher uma foto. Eu acabei de tirar umas 5 fotos ali dele para me pegar uma só para botar no Instagram. Com certeza. Com certeza. Então, que tal aproveitar o lugar e o profissional para pegar umas dicas? É o arpoador em dia de sol com turistas em busca da foto mais bonita. A iluminação está muito boa, porque hoje está um dia muito legal, já dá um contraste bom. Mas a gente pode usar aqui um pouquinho da exposição, apertar aqui no ponto que a gente quer que mais ilumine e puxa para cima ou puxa para baixo. Puxando para baixo, a gente escurece mais a imagem e para cima a gente clareia um pouquinho mais a imagem. Então é uma dica muito legal para você fazer essa foto aqui da paisagem. E as turistas aprovaram. Aqui a gente consegue pegar ela, isso, ela aqui no cenário, põe a mãozinha no chapéu assim, ó. Isso, e agora joga um pouquinho o rosto para trás. Isso, tá muito bonita. Aí, ó, boa, tá vendo? Aqui a gente tem um calçadão, a gente tem o mar
e a gente tem as montanhas no fundo. Vão fazer inveja na família que ficou em Mato Grosso. Eu achei ótima, sabe? Porque quando eu ia tirar a foto, tirava a perna dela ficava para fora. Então, para mim, foi ótima. Antes estava assim, não estava numa posição legal, agora está legal. Depois das dicas, ficou ótimo agora. Agora vai levar essa recordação para o Mato Grosso. Isso, agora é para o resto da vida, levar para o Mato Grosso, saber como posicionar o telefone para tirar uma boa foto. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.